o que queremos ouvir, mas o que tu queres falar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem achou, diga amém. E graças a Deus. Amém? Antes de nós lermos aqui, por favor, presta atenção aqui. Vocês lembram qual foi a palavra da sexta-feira? Quem lembra qual é a palavra da sexta? Qual é, pastor Pedro? Isso. Jesus orando, Mateus capítulo 26. Orai para que não caia em tentação, ou entreis em tentação. Então, uma palavra da sexta-feira, e eu estava orando a Deus. Se você observou as nossas 3 últimas pregações antes da sexta-feira, nós estávamos dando uma única direção em cultos diferentes e palavras diferentes. Mas toda a direção que foi dada, ela teve um objetivo de ensinar. Aí eu preguei na sexta-feira essa palavra, orar e vigiar, para que não entreis em tentação. E eu orando a Deus, foi com o pastor Pedro na sexta-feira, depois que terminou o culto, nós fomos para o monte, eu orando a Deus, e Deus já ali me ministrando a palavra que eu poderia estar trazendo no domingo, a palavra de ensinamento para vocês. E ela vai emendar com a palavra da sexta-feira. Quem estava aqui sexta-feira? Para quem estava sexta-feira e para quem não estava, eu falei sobre vigiar e orar. Os dois têm que andar lado a lado. Se você ora, busca, você se consagra, você jejua, você lê a Bíblia, se você ora, você faz tudo isso, mas se você não vigiar, você está sujeito a cair na tentação. Amém, igreja? E se você vigia, o que é vigiar? Você está atento, você está sempre ligado, você sabe o que é o certo, sabe o que é o errado, mas você não ora, a sua carne fica sujeita a cair também. Amém, pessoal? Porque olha só, a oração fortalece a carne. No livro de Efésios capítulo 6, a palavra de Deus diz que nós temos que nos revestir das armaduras para que possamos suportar as ciladas do diabo. Então a oração faz parte dessa armadura. Amém, igreja? Paulo diz que as nossas armas não são carnais, são espirituais. Então a oração é uma arma espiritual. Porque se nós não oramos, se nós não buscamos o nosso fortalecimento, nós estamos sujeitos à queda. Sabe o que é a queda que eu estou falando? Esmorecer, desanimar, sair da igreja, voltar para o mundo. Por isso que ele está dizendo que nós temos que nos revestir. Porque o diabo, irmãos, ele tem uma vantagem contra as nossas vidas. A vantagem dele é que nós não o vemos, nós não conseguimos lhe perceber, mas a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. E ele sabe aonde está o nosso maior ponto fraco. Aonde está o nosso maior ponto fraco? Não vai dizer que é no braço não, tá? Nosso maior ponto fraco é a carne. Aqui é onde o diabo mais investe na nossa carne. Então nós temos que orar para resistir e vigiar para permanecer. Os dois devem andar lado a lado. Aí você diz assim, mas vigiar com o quê, pastor? O que eu tenho que vigiar? O que eu tenho que tomar cuidado, pastor? Você tem que tomar cuidado com o que você pensa. Você tem que tomar cuidado, vigiar com as suas palavras. Porque até a própria palavra de Deus diz que a boca ela tem poder. Amém, igreja? Então a gente tem que vigiar com as nossas palavras. Isaías falou assim, Senhor, purifica os meus lábios, que são lábios impuros, e habito no meio de pessoas de impuros lábios. Então tenho que vigiar com o que eu falo. Eu tenho que vigiar com quem eu ando. Eu tenho que vigiar aonde eu estou, com quem eu estou, o que eu estou fazendo. Tudo isso faz parte da vigilância. Porque, vamos supor, hoje eu sou crente, pastor Eloy, o senhor já teve problema, pastor? Antes do senhor entrar na igreja, o senhor já teve problemas? Muitos problemas. Já teve problemas. Aí vamos supor, muitos problemas ele teve, problema de vício, tentações e por aí vai. Lá no Nordeste fala farriar, o senhor farriava? Muito. Aí vamos supor, hoje ele é pastor. Hoje ele está firme na igreja, ele está buscando, está orando, ele está vigiando. Só que se ele deixar de vigiar, se ele começar a voltar com os pequenos hábitos que ele tinha
antes dele se converter, que era andar, às vezes, com pessoas de más influências, hoje ele é pastor. A tentação pode bater na porta dele, por mais que ele esteja orando. Porque se tem uma coisa que o diabo é paciente, ele vai introduzindo pequenas coisas no nosso cotidiano, que estas pequenas coisas podem nos afastar de quem? De Deus. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Aí eu estava falando para as pessoas aqui que eu, pastor, eu desinstalei do meu celular o TikTok. É pecado, pastor? Não, não é pecado. Pecado não é o TikTok. Pecado é o que eu estou querendo ver no TikTok. Quem está entendendo? Pecado é o que pode me influenciar a minha vida espiritual se esfriar. Aí eu estava até perguntando para a igreja. Às vezes a gente pega o nosso mês de oração. Vamos começar a marcar aí. Vamos fazer um calendário aí. Eu vou inventar um calendário. Pega no mês um papel, caneta. Você vai riscar no meio assim, ó. De um lado você vai colocar assim, ó, oração. E do outro você vai pôr assim, ó, redes sociais. Aí quando você orar 5 minutos, você põe aqui, orei 5 minutos. Quando você vê 3 vídeos nas redes sociais, que cada um tem 6 minutos, 6 mais 6 é 12, com mais 6, 18, é? Tá, rapaz, tô bom em matemática, hein? Eu sou péssimo em matemática. Aí você põe 18, você põe 5. Quando você fizer a oração do miojo instantânea 1 minutinho, você põe aqui, 1 minuto. Quando você vê a piada de 3, você coloca 3 minutos. Amém? No final você faz a conta, fecha a conta e passa a régua aqui, ó. Oração, 15 minutos. 30 dias, 15 minutos. TikTok, 24 horas. Será que vai dar isso, pessoal? Dá ou não dá? Dá. Não, o pecado não é o tempo. O errado não é o tempo que vai estar se descrevendo aqui. É o empenho que nós temos para certas coisas, que às vezes nem vai edificar a nossa vida, e para as coisas de Deus que vai edificar. Amém, igreja? Estou falando para você que é o pecado você ter. Eu tenho o Facebook, tenho o YouTube, eu tenho o Instagram, e tinha o TikTok. Eu tirei o TikTok. Eu comprei um aparelhinho smart. Minha TV é bem antiga, comprei na Copa de 90. Tô brincando. Acho que foi na Copa de 2010. Teve Copa? 2010 teve Copa? Teve, Nilson? Teve. Então comprei na Copa de 2010, se eu não me engano. Então minha televisão tem, minha TV tem uns 12 anos, assim que eu casei. Então comprei para assistir a Copa. Minha TV não é smart, eu comprei um aparelhinho para ela virar smart. Aí comecei a baixar uns aplicativos de filme. Eu gosto de assistir filme para dar uma espairada na cabeça. Aí eu falei, vou baixar aqui as redes sociais também, né? Quando eu puder, tá dando uma olhadinha aqui. Aí eu falei, vou baixar o TikTok. Pum, baixei o TikTok. Aí a mulher tava na cozinha lavando louça, e os meninos lá correndo, puxando o cabelo do outro, brincando com o outro. Aí eu peguei o controle, né? Eu falei assim, deixa eu... Ah, não, mentira, os meninos estavam na creche. Aí eu peguei aqui o controle e falei assim, deixa eu pôr aqui no TikTok, deixa eu baixar o TikTok. Então começou a baixar a televisão lá, o TikTok, baixando o TikTok. A mulher lavando louça, tá bem distraída aqui. E eu lá só fuçando no controle. Aí baixou o TikTok, abriu o TikTok. E parece que quando você está baixando o TikTok, você tem uma classificação, né? É esporte, família, esses negócios. Eu baixei direto, eu não escolhi a classificação. Com todo respeito, quero que você entenda o que eu vou falar aqui. Amém, pessoal? Com todo respeito que eu vou falar aqui no altar. É um lugar sério, lugar da casa de Deus, onde nós pregamos a palavra. Meu irmão, primeiro vídeo que eu coloco. Minha televisão é 43 polegadas. Não é tão grande, né? Não é igual a do Adailton, que é quase 50, toma a parede inteira assim, ó. Mas 43 polegadas é mais ou menos isso aqui, ó. Meu irmão, me aparece uma mulher dançando com a mão no joelho,
o negócio virado pro lado de cá. Tom, pum, tom, 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 tom. Aí a mulher olha assim: que diabo é isso, menino? Aí eu aqui, o controle aqui, eu falo: pastor Pedro, aí o suor pingando aqui, eu falei: o negócio não sai, velho. O que tu tá vendo aí? Eu falei assim: eu baixei o TikTok aqui, mas fazia assim no controle, o negócio não baixava. Eu falei: Jesus, está pra lá, em nome de Jesus. Aí eu fui tentar desinstalar o negócio da televisão. Foi tão fácil para instalar, mas para desinstalar eu não consegui mais. Não sei nem por onde começa. Tem que pedir ajuda para alguém depois. Foi estar repreendido. Aí aquilo coça na carne. Porque toda pessoa, pastor é carne, os obreiros é carne, o obreiro é carne, coça na carne. Aquilo vira um atrativo para você. Aí você vai inocentemente, então, vai lá passando. Aquilo vai te entretendo, você vai ficando dependente, vai ficando viciado naquilo. É ou não é, igreja? Quando você vai ver, você está procurando um pastor, dizendo assim: ô pastor, eu estou tão sem força de ir para a igreja. Não sei porque eu estou desanimado. Mas qual é o problema? Não estou passando problema não, porque sei bater uma frieza. Começo que nós abrimos a igreja, eu fiz uma campanha, Fogo do Espírito. Era para acender. Logo, logo eu faço essa campanha de novo. A fé, a chama no coração das pessoas que estavam se apagando. Fiz uma campanha, toda quarta-feira a gente tem aqui jejum e oração. Amém, igreja? A campanha da quarta-feira é essa, jejum e oração. Você vem, nós oramos, nós buscamos, nós clamamos a Deus para nos fortalecer. Porque quando você se deixa levar mais pelas atratividades do mundo, o que é de Deus torna-se menos interessante. Amém, pessoal? Por isso tem pessoas que estão desanimadas para vir para a igreja. Você tem que observar a sua vida espiritual. Eu já vou entrar na palavra. Eu estou falando, tá aqui já é parte da palavra. Você pode observar. A pessoa, quando ela não fortalece o espiritual dela, ela tem um cronômetro, ela tem um tempo para permanecer na igreja. Ela tem um tempo. Se ela não fortalecer o espiritual dela, ela vai vir para a igreja. Se ela não fortalecer, irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Se você não fortalecer o seu espiritual, você vai ter um tempo determinado dentro da igreja. Como assim, pastor? Porque às vezes a pessoa vem: nossa, eu gosto tanto dos louvor que toca lá na igreja. Eu gosto tanto de ouvir a palavra. Eu gosto de receber a oração. Eu gosto que imponham as mãos na minha cabeça. Você vem aqui para ouvir uma direção. O Espírito Santo está fazendo a parte dele, que é me usando, me instruindo para eu falar com vocês. Eu estou fazendo aqui a minha parte. Você está ouvindo pela metade, porque a sua parte vai começar quando você sai. Amém, igreja? Porque eu digo para as pessoas o seguinte: o suficiente, irmãos, não é só vir para a igreja. Segunda, quarta, sexta, domingo, segunda, quarta, sexta, domingo, segunda, quarta, sexta, domingo. Ela está vindo, mas ela não está fazendo a parte dela. Ela está gostando, ela está se agradando. Ela gosta de receber a palavra. Ela gosta de ouvir a palavra. Ela gosta de receber a oração. Ela está vindo, ela está frequente na igreja. Chega uma hora que ela vai cair na monotonia. Por isso que tem rotatividade dentro da igreja. Você sabia disso? Por isso que tem rotatividade. Como assim, pastor? Por isso que na igreja entra e sai pessoa. Entra e sai pessoa. Porque quando aquelas que já caiu na monotonia estão saindo, estão chegando outras. Vou dar um exemplo, de cada 100 pessoas que passam, vou dar um exemplo. Cada 100 pessoas que passam no ano, é 8 que permanecem. Amém, igreja? Eu até fazer os obreiros me lembrar que eu tenho que fazer a ficha de atendimento de novo. Porque eu lembro, já passou muita gente aqui na igreja. Já passou desde o começo, vamos fazer um ano agora em agosto, já passou muita gente aqui na igreja. Alguns permaneceram, alguns ficaram. Cadê as outras, pastor? O que é que aconteceu? Tinha gente que até já estava firme aqui. Aí eu tenho um contato da pessoa. Às vezes eu mando: ô fulano, o que aconteceu? Não, pastor, estou numa frieza, perdi a vontade de ir para a igreja. Aí você pergunta: para que permaneceu?
Ô fulano, como é que você está? Ô pastor, está bem, só graças a Deus eu estou participando de todos os propósitos, estou participando das orações da igreja. Amém, pessoal? A diferença, porque a pessoa está o quê? Se fortalecendo. Observa isso aqui na sua vida, ó. Observa isso. Quando você começa a perder o interesse pelas coisas de Deus, quando você começa a perder o interesse de vir para a igreja, quando você começa a perder o interesse de se edificar com as coisas de Deus, já é um sinal que você está caindo na monotonia, que é a rotina, e na frieza espiritual. Amém, igreja? Pastor, então o que eu faço para eu não cair na monotonia, nem na frieza espiritual, e eu permanecer firme, com a minha fé firme, com o desejo, com a vontade de estar dentro da igreja? O desejo e a vontade de estar sempre buscando. Esses dias eu escutei um membro falar assim para mim: eu não vejo a hora de chegar a quarta-feira, porque eu gosto de ouvir a palavra. Não vejo a hora de chegar a quarta-feira, que eu gosto de ouvir a palavra. Pois é, ouviu tanto que não vem mais para a igreja. Amém, pessoal? Tiago diz assim, ó: não sejai-vos apenas ouvintes, mas, porque tudo aquilo no começo, irmãos, tudo aquilo que é novidade, como é que é? Não é bom? Tudo aquilo no começo é bom demais, é novidade, você está descobrindo. Só que depois, o que vai acontecer? Aquilo vai perdendo a essência, vai perdendo a graça. A pessoa, é como se ela viesse para a igreja e ela já soubesse o que fosse acontecer. Já sei que o pastor vai fazer um louvor, vai orar, mais um louvor, vai orar com a imposição de mãos, depois mais um louvor, ele prega a oferta e acaba. Ela está nessa rotatividade. A pessoa, quando ela está buscando forças em Deus, ela já sabe como que é a dinâmica do culto. Mas ela vem e ela se entrega no primeiro louvor, ela ora na primeira oração, ela se entrega no segundo louvor, ela ora na segunda oração, depois ela louva de novo, ela para, ouve a palavra, sai daqui, ela coloca em prática. No dia de oração, no dia de campanha, no dia de jejum, ela está ali de pé. Amém, igreja? Aí tem gente se perguntar para ela assim: mas você não enjoa de estar dentro da igreja? Você não se cansa de ir para a igreja direto? Meu irmão, se você prova algo que é bom e você gosta e você quer mais, você não cansa de buscar. Amém, igreja? Isso nunca vai te fazer parar, porque buscar pela vida espiritual é igual almoço e janta. Se você não almoçar e se você não jantar, como é que fica o seu corpo? Fica fraco. Se você não buscar, você não se entregar, se você não obedecer e não praticar, qual é o resultado? Fraqueza. Aí a Bíblia diz aqui no livro de Efésios 5:18, diz assim, ó, já estou mais da metade da palavra, estou quase terminando. Versículo 18 diz assim, ó: não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do quê? Do Espírito. Amém, igreja? Olha aqui, Estevão era um homem cheio do Espírito. Os apóstolos eram cheios do Espírito. Pastor, quero ser cheio do Espírito. Eu quero orar. Quero ver pessoas sendo curadas. Lembra, Leandro, lá nós foi lá? Mariporã, né? Foi que dia mesmo? Rapaz, minha cabeça está uma benção. Quinta-feira, né, Edivaldo? Obreira Edivaldo, a obreira Cláudia, o Leandro, quem mais foi? E a Lei. Foi só nós 5, né? Aí nós chamamos os enfermos na frente. Falei: vem aqui todos os enfermos. Aí sempre fica aquele mais gaiatinho assim que acha que não vai dar em nada, ou ele fica com vergonha, aí fica escondidinho lá no fundo, né? Aí na hora que vê as pessoas doentes na frente, o que Jesus fez, obreiros? O que aconteceu? O povo foi curado. Amém, igreja? Aplauda o Senhor Jesus.
Quando terminou o culto, todo mundo queria oração. Não, eu quero oração também, porque eu vi que o povo foi curado, o povo foi liberto, não sei o quê. Então, bora orar no povo. E como é que faz? Essa oração para Deus operar, igreja, é exclusiva do pastor e dos obreiros? Hã? Você pode ser usado também? Uma vez a pessoa fala assim: pastor, um dia que o senhor for lá na minha terra, eu quero que o senhor vá, porque o senhor vai orar em toda a minha família e minha família vai ser curada. De onde que você é? Ela falou o nome da cidade, lá na Bahia. Lá. Falou: irmão, só for no propósito de Deus mesmo que eu vá para lá. Mas se eu não for, a senhora vai. Pega um olhinho da igreja, irmã. A senhora vai para a igreja? Vou, tá firme, tô. Tá cheio do Espírito, tô. Então pega o olhinho, vai lá, ora. Deus vai te usar para curar também. Amém, igreja? Deus vai te usar. Fala para quem está do seu lado: Deus vai te usar também. Eu não sou pastor, eu não sou obreiro, não sou presbítero, não sou diaconisa, eu não sou nada dentro da igreja, mas a unção é para você também, meus irmãos. Jesus falou assim, ó: fique em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque sem o poder, sem o Espírito Santo, eles não poderiam fazer nada. Amém, igreja? Se nós não tivermos o Espírito Santo, nos enchermos do Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Eu não posso nem pregar, porque por mim mesmo, eu pastor, por mim mesmo, não sairia um ponto, uma vírgula da minha boca, porque eu sou tímido, por incrível que pareça. Sou vergonhoso. Eu não sou muito inteligente também não, viu? Ele fala: não, pastor, mas como? O senhor prega? O senhor... Então, sabe por quê? Porque tem que buscar o Espírito Santo. Amém, igreja? Ele pode capacitar qualquer um de vocês, desde que você busque. A Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, o que tem que fazer? Tem que pedir. E como é que você vai pedir? É só na frente da televisão, hã? É assim? Tem que fazer o quê? Tem que orar, irmãos. Hoje, para eu pregar aqui para vocês, é que o obreiro Carlos não está aqui, mas deve estar assistindo, não está? Foi muitas noites dormindo no meio do mato, orando, de um dia para outro. Não estou falando que você tem que fazer isso, amém? Estou falando que você tem que fazer isso, mas faz a sua oração em casa. Eu não consigo orar de joelho, ora em pé, irmãos. Não tem uma regra definida, não. Eu não consigo ficar uma hora orando, ora 10 minutos, ora 20 minutos, irmãos. Mas ora, tenha tempo para se encher do Espírito Santo. Porque quanto mais você se encher, mais poder você vai ter, mais Deus vai te usar e mais cheio você vai ficar. Pastor, como é que eu faço? Eu quero começar a me encher. Primeira coisa, quem quer se encher do Espírito Santo? Primeira coisa que você vai ter que fazer é começar a se despir, se afastar daquilo que pode te afastar de Deus. Amém, igreja? Quando eu me converti, uma semana antes do meu batismo, primeira coisa que eu fiz, uma semana antes, eu fui um mês para a igreja. Um mês eu fui 3 domingos, me decidi me batizar. Uma semana antes do meu batismo, eu escutei uma pregação do pastor, que eu tinha que largar certos hábitos, certas coisas. Primeira coisa que eu fiz, eu tinha um monte de CD de pagode lá em casa, lá. Um monte. Tinha um monte de CD de pagode lá, de forró, de axé, de um monte de negócio. Primeira coisa que eu fiz, catei toda aquela lixaiada, coloquei numa caixa. Aí teve gente que falou assim: procura alguém para dar. Eu falei: não, o que não presta para mim não vai prestar para ninguém. Peguei aquela caixa de sapato, marrei numa sacola. Primeiro eu quebrei, né? Quebrei tudinho para ninguém pegar, né? Que você deixa inteirinho, o povo vai lá e... Eu falei: vou quebrar tudinho. Primeira coisa que eu fiz, peguei e joguei na lata de lixo. Fui lá e joguei no lixo. Comecei a me livrar. Tinha um MP3, escutava aquele MP3 de R$5 que você comprava no camelô, lembra? Que até acendia uma luzinha assim, ó. Aí tinha um que você colocava a musiquinha nele, né? Que você ligava no computador, colocava a música. Segunda coisa que eu fiz, todas as músicas mundanas que tinha ali eu tirei e coloquei só o quê? Só louvor. A Bíblia diz assim, ó: tudo eu posso, mas nem tudo. Ou seja, eu posso tudo, desde que o que eu estou fazendo venha edificar a minha vida espiritual. Quem está entendendo o que eu estou pregando?
Se o que eu estou fazendo não edifica a minha vida espiritual, então eu tenho que deixar de lado. Eu tenho que mas eu gosto. Mas espera aí, ou eu vou gostar mais de buscar Deus, de ter mais a presença dele, ou eu vou gostar mais daquelas coisas, das atratividades do mundo. A palavra diz: quem se constitui amigo do mundo é o quê? Inimigo de Deus. E Tiago diz mais, ele diz assim, achegai-vos a Deus e ele se achegará. Eu falei, então espera aí, eu vou me achegar mais a Deus. Deus, eu quero viver na tua vontade. Aí eu comecei a fazer isso aqui, versículo 19, já vou terminar já. O 19 diz assim, falando entre vós com salmos, diga assim, a palavra de Deus. Diga a palavra de Deus. Falando entre vós com salmos, que é a palavra de Deus, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos, o quê? Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então está vendo aqui, falando entre vós com salmos, que é a palavra. Você tem que procurar pessoas da sua fé. Tem que andar com pessoas da sua fé, da sua índole cristã. Conversar com essas pessoas. Cuidado com os assuntos que você conversa por aí. Quer ser edificado? Procura pessoas da sua fé. Amém, pessoal? Se você for ouvir, procura ouvir hinos, cânticos e louvores, o quê? Espirituais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Começa se afastando. Mas eu gosto tanto, pastor. Pois é, a vida é de escolhas, irmãos. Vai ter a porta estreita e vai ter a porta larga é melhor, a porta larga é mais fácil, não requer esforço. E tem a portinha estreita, que requer esforço, abnegação, renúncia, obediência, humilhação. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que perseveram até o final na porta estreita, estes serão salvos. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Graças a Deus, meu Pai. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos, em nome do Senhor.